tuas mãos sobre o lado do céu. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te pedir uma bênção, Pai, sobre todos os lares, das famílias. Pai, sobre aqueles que se encontram enfermos, Senhor. É bem possível que esta tarde tenha alguém aqui que se encontre em condição de enfermidade, mas a tua palavra é fiel e a poder, Senhor, pelo nome para repreender o mal da vitória. Ao que está presente, ao que está perto, ao que está distante, alcança a tua misericórdia. As famílias inundadas, tira as tuas mãos. Que o teu Santo Espírito venha trazer consolo, paz e força para suportar a dor, a perda e a separação. Meu Deus, continua abençoando a nossa nação, nossa democracia. Abençoa todo o poder da tua casa. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Poder sentar, meus irmãos. Sabemos que temos a programação, mas vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. Em seguida, volto para a coordenação, para a programação. Queridos irmãos, eu lhes saúdo com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, para participarmos desta linda festa em alusão a 72 anos do circulação aqui desta congregação, pastor José Amaro. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Severino Vicente, bem como também pela vida do nosso pastor Daniel, que nos concedera a oportunidade de acompanhar a comissão ali da congregação, na qual também cooperamos e ajudando o servo do Senhor. Louvamos a Deus pela vida, da direção e consideração. Deus siga abençoando. E também na coordenação local, também todos os obreiros que estão aqui participando desta linda festa, com o Santo Presbítero Jailson. Glória a Deus, que conhecemos alguns dias, glória a Deus, ali já em Barreiros, e queremos dar graças a Deus por toda a igreja que está reunida nesta tarde. Meus amados irmãos, sem mais delongas, nós viemos, na verdade, para cultuar, e o nosso pastor sempre se havia mandado uma mensagem para o nosso pastor Daniel, mas não cheguei a cultuar, mas como ele nos permitiu, lermos o texto da palavra de Deus, ficar à vontade para aquilo que o Espírito Santo quer comunicar à sua igreja. Eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus que está no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 34, não deixa de enfatizar esta temática, porque esse profeta chamado Joel, no qual nós conhecemos como profeta pentecostal, no qual é um servo do Senhor avivado, e essas palavras aqui proferidas, na qual foi escolhida como tema, ele inicia dizendo: não temas. E o interessante é que o início do texto diz promessa de fartura. O interessante é que, para ser concretizada a promessa, precisamos passar por processos. O processo nós não escolhemos, mas assim como Jesus certa feita disse, quando aos seus discípulos reunidos ele disse: é necessário passar por Samaria. Os processos são necessários em nossa vida, porque ele vai trazer maior maturidade e, é claro, fazer-nos alcançar e chegar ao propósito de Deus. Mas eu gostaria de ler o texto que está no capítulo 4 do 5 Reis, versículo 1 em diante, até o verso de número 7. Esse texto que fala sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva, é muito conhecido na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: se todos estão comigo, diga amém. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor.
E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Vamos dizer glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido da igreja, texto esse que neste capítulo podemos vivenciar, ou por que não dizer presenciar, a narrativa de 2 famílias. Uma família que era pobre, mas também uma família que era bastarda, tinha fortuna. Mas o texto que nós temos lido, inicialmente, faz justamente menção a esta mulher, que segundo a própria, ela agora estava passando por uma crise. Até porque, seja rico, seja pobre, ninguém está isento de passar prova, ninguém está isento de passar luta. Mas vamos saber que, ou rico ou pobre, a nossa dependência é o Senhor Jesus. E quando esse tema todo diz não temos, é interessante porque antes de passar a lutas, o Senhor ele já nos prepara para os momentos adversos da vida. Perceba que esta mulher, ela agora se vê numa condição de viuvez, e diferentemente dos dias atuais, a viuvez gerava uma situação de dependência para com os filhos e na ausência até mesmo de petição, ou seja, essa pessoa poderia estar classificada como aquelas que seriam pedintes ou esmoléis. Mas o texto diz que ela tinha 2 filhos. Certamente esses 2 filhos seria a esperança desta continuidade, desta manutenção desta mulher. Mas essa segurança agora, ela se vê abalada, porque o seu marido certamente não foi de forma dolosa, mal intencionada, mas certamente para manter a sua família, gerou uma dívida que posteriormente em vida iria pagar. Mas existia uma lei que, na não suprir ou não pagamento da dívida, aquele que detinha esta condição poderia perder aqueles que poderiam estar no seu lar. E a Bíblia diz que isso aconteceu com esta mulher. Essa mulher que a Bíblia faz questão de dizer que tinha esses filhos, e quando ela é acometida nessa intervenção, ela vai onde estava o homem de Deus. Os irmãos sabem que existia uma escola de profetas. Essa escola reunia muitos servos do Senhor que ali estavam para estudar a palavra, para se preparar ministerialmente. Mas o fato é que quando ela chega a ele, ela diz a seguinte expressão: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor.
Perceba que a condição que ela leva para Eliseu era uma condição no qual aquele homem não era uma pessoa injusta, não era uma pessoa que não tinha responsabilidade, pelo contrário, era uma pessoa piedosa, era uma pessoa que tinha compromisso com o Senhor. Mas ela diz o que agora estava para acontecer, porque ela diz: veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem seus servos, ou por que não dizer para serem escravos. E Eliseu, munido dessa informação, ele diz: o que eu irei fazer? Mas ele se lembra de algo que todos os judeus tinham na época, e certamente essa era uma herança deixada por Abraão, de ter uma botija em casa. E ele, na verdade, direciona para ela uma pergunta que, quem sabe, até de pronto ela iria responder. E disse: o que é que você tem em casa? Glória a Deus. E quando ele pergunta isso, mediante aquela dificuldade que ela estava passando, porque às vezes as lutas vêm e quer ofuscar a visão da vitória que está bem pertinho. Glória a Deus. E ela diz: tua serva não tem. Mas perceba que quando ela diz tua serva não tem nada, ela se lembra que tinha algo em casa. Aleluia. E ela diz: tua serva tem algo. Ela tem uma botija de azeite. Glória a Deus. O que é que você tem em casa? O que você tem em casa é isso mesmo que Deus vai utilizar para realizar o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas perceba, irmãos, que ela recebe agora uma diretiva da parte de Deus. Ele diz a ela: vai, pede a todos os teus vizinhos vasos emprestados. E ele faz questão de enfatizar a fé dela, dizendo: não poucos. Irmãos, a quantidade de vasos que aquela mulher pegaria refletia a grandiosidade de fé que ela tinha. Talvez se fosse outro dissesse: eu vou pegar uns 3, eu vou pegar uns 2. Mas eu acredito que se tivesse ali, a Bíblia não menciona 20 pessoas, é como se ela chegasse e dissesse assim: me dê seus vasos. E alguém poderia dizer: mas eu tenho 5, eu vou dar 3, eu quero 5 de você, eu quero os 8 de você, porque a quantidade refletia a fé que ela tinha naquela profecia ou palavra proferida da parte do Senhor. O interessante, irmãos, que a orientação a partir dela pegar os vasos foi de ir para casa, fechar as portas sobre si, sobre seus filhos, e deitar o azeite sobre aqueles vasos. Sabe o que eu fico achando interessante? É que a Bíblia faz questão de dizer: fecha a porta. O interessante é que, se de repente alguém que vende água passa por alguma residência que tem um garrafão assim fora, vazio, ele para e diz: talvez essa pessoa queira algo, talvez essa pessoa queira suprir a sua garrafa com água. E o que isso quer dizer nesse aspecto de fechar a porta? Irmãos, chegam momentos em que as portas terrenas elas se fecham, mas a do céu ela sempre permanece aberta. E perceba que ela fecha as oportunidades, quem sabe até de ajuda dos vizinhos com relação ao suprir do azeite. Mas ela, quando fecha a porta sobre si e sobre seus filhos, ela estava dizendo:
agora é só eu e Deus. Aleluia, glória a Deus. E como é bom, irmãos, quando isso acontece, porque isso gera uma experiência ao ponto da gente dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu sei que tenho crido, glória a Deus. É saber que o Deus que nós servimos. E o texto continua quando ela vai e vai enchendo todos aqueles vasos. Fechou a porta sobre si e os seus filhos. E fiz, é interessante que o verso de número 5 diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Isso fala de obediência. A Bíblia diz que quando Jesus certa feita chamou os seus discípulos e disse: há uma grande multidão aí, como é que a gente vai alimentar essa grande multidão? Um deles disseram: se tivesse 200 dinheiro não dava para alimentar, mas vamos fazer aqui uma orientação. Sentem todo mundo na relva. Aí alguém poderia perguntar: mas sentar não importa, obedeça. E dentro desse lugar, agora de 50 em 50, de 100 em 100. E sabe o que me chama a atenção? É que enquanto não obedeceram, o milagre não aconteceu, irmãos. Isso quer dizer que muitas vezes nós não recebemos os milagres da parte de Deus, porque não estamos obedecendo. Obedecer é melhor, diga amém. Mas perceba que ela obedeceu. E começou agora a desfrutar de milagre. Ela começa a encher. Quem sabe aqueles meninos colocavam-se um vaso e simplesmente a botija encheu. E quando chega em dado momento, a Bíblia diz que ela pede mais um vaso aos seus filhos. E quando pede, a Bíblia diz que ele disse: não há mais vaso. E veja uma coisa interessante, irmãos, que o versículo 6 diz assim: e o azeite parou. Não é por acaso que está aqui dessa forma, irmãos. O texto não está dizendo que o azeite acabou, mas o azeite parou. Porque para aqueles que estão ligados com o Senhor, o azeite ele não para, ele não acaba, porque ele está sempre se renovando na presença do Senhor. E o texto sagrado nos diz que quando ela vê isso acontecer, ela corre lá onde estava Eliseu. E eu acredito que quando chegou lá, quem sabe, Eliseu já tinha aquela ali para falar comigo, certamente a vitória já está pronta. E quando ela chega, ele diz assim a ele: olha, eu fiz o que o Senhor mandou. É claro que ele não tinha visto quantos vasos. Quem sabe ele perguntou: tem muito lá? E ela disse: tem. Está tudo cheio. E quando ele ouve isso, ele diz: agora vende tudo. Você tem uma dívida, pague ela, e eu vou te aposentar agora. Aleluia. Você agora vai ser aposentada. Viva o resto. Irmãos, processo da nossa vida vem para a partir da obediência. A gente sabe que é um Deus que em todos os momentos Ele está para dizer: não temas. Não temas. Até porque cada dia da semana, cada dia do ano, nós temos uma expressão bíblica para dizer: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Mas finalizando essa singela reflexão, eu me lembro de uma mulher, serva do Senhor, que também passou por um momento difícil. E é possível que eu esteja falando para pessoas que estão passando momentos difíceis. Porque momentos difíceis, às vezes,
Mas quando virar ou quando vir outra, eu posso dizer: o Deus que me ajudou naquela é o Deus que continua comigo me ajudando. Mas conta-se a história que essa mulher, ela teve a vida do seu pai ceifada por uma doença que na época não existia cura, a tuberculose. E aquela mulher aflita começa a pedir a Deus que curasse o seu pai, curasse daquela enfermidade. Mas Deus ele é soberano, irmãos. Ele faz o que quer. A gente costuma dizer em forma de canção: se Deus quiser, e se Ele não quiser, Deus do mesmo jeito. E Ele não quis assim fazer, e levou para si o seu irmão, o seu pai rico. Passa-se os anos, e aquela mulher agora vê mais um integrante de sua família acometida pela mesma enfermidade. Oh, que triste experiência! Viu seu pai falecer com a tuberculose, e agora o seu irmão estava com a mesma doença. É como a gente, quando estava naquele período radical de lockdown, principalmente 2020, 2021, da pandemia, quando um pegava, eu tive a oportunidade de visitar irmãos servos do Senhor, mas disse assim: fulano pegou, eu também peguei, vou morrer, porque a pressão psicológica. Mas ela disse assim: Senhor, cura meu irmão, restaura a vida do meu irmão. Mas como eu disse, Deus é soberano. A história conta que ela seguiu para uma outra cidade, que essa é a narrativa dos Estados Unidos, e ela foi para Chicago, e chegando lá, trata com todos os médicos da época, ela pede a Deus, ela clama a Deus, mas Deus não atende da forma que ela queria, e leva o seu irmão. Aí ela, revoltada, ela começa a escrever o hino que nós temos na harpa, e diz: ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas. Eu já vi alguns grupos cantarem e dizer assim: contudo, porém, todavia, temos um Salvador. Mas não foi isso que ela estava dizendo neste hino. Ela diz assim: não tenho um Salvador. E ela começa a evidenciar por que dizia isto. Ela diz: não te incomodas conosco, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos se prestes a submergir. Me faz lembrar que às vezes, nem sempre Deus vem daquela forma que a gente espera, como um furacão, como de repente. Mas Ele vem com esta mulher com a voz branca dizendo: as ondas ardeiam meu lugar. Fique tranquila, fique sossegada. Seja o encapelado mar, ira dos homens, gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Que leva ao Senhor reino dos céus e mar, e conclama dizendo: pois todos, eu até cedo, tudo ouve o seu mandar. Fique tranquila, sincera. Por todos fechou para vos salvar, sim, sossegado. E quando passa o processo, aí ela diz assim: mestre, chegou a bonança. É interessante que no capítulo 4 de Mateus, de Marcos, a Bíblia diz que Jesus disse assim: passemos para outra banda. Ele não disse aos discípulos que iria haver dificuldade, luta.
passamos e os irmãos sabem que surgiu uma tempestade. Mas no versículo de número 5, o texto diz, o capítulo 5, a Bíblia diz, e chegaram do outro lado. Eu ouvi de uma das irmãs que disse aqui, vai passar, você vai chegar, você vai chegar. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a luta ela pode ser até grande, e o texto diz no capítulo 4, já que mencionei ele, diz que houve uma grande tempestade, mas o mesmo texto disse também, houve uma grande bonança. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Grandes lutas, grandes aflições, mas também grandes cultos em ação de graça. Glória a Deus, porque Deus que nós servimos é o Deus que continua dizendo, sossegue, sossegue, fique tranquilo. Oh, espuma se revolta, as ondas do céu parou, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador, não se dirá que morramos, podes assim dormir, se acaba o vento dos ventos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao teu mandar, sossegai, teu forte, seja o encabelado mar, Maria dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Eu não sei o processo que você está passando para chegar ao propósito de Deus, mas se você pode, enquanto eu farei esse som, pensar nele e depois ouvir daí a parte dele aquela expressão, eu sou pensamento do meu
Aleluia.